Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Kiko Girardi do PT. Vamos discutir aqui a questão do transporte urbano em Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio, o prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez pelo convite para participar do programa e estamos aí para responder os questionamentos. Vereador, nos últimos dias tivemos uma audiência pública que chamou muito a atenção no plenário da nossa Câmara. Mais de 40 pessoas estiveram aqui, dessas pelo menos umas 30 ou 28, se eu não estou enganado, pediram a palavra para 28 pessoas. Pediram a palavra para fazer reclamações transporte coletivo urbano em Caxias do Sul, sobretudo com relação a atrasos, digamos assim, os horários cada vez ficam mais extensos, o período do itinerário, um ônibus que era para passar, digamos, de 15 em 15 minutos, já amplia para 20, daqui a pouco chega a meia hora, a pessoa ainda está na parada aguardando pelo ônibus, e também a necessidade de mais linhas, isso foi outra questão que diversas lideranças comunitárias, a população de um modo geral que se manifestaram aqui, colocaram isso. Como é que o senhor recebeu essas demandas, essa audiência que foi promovida pela Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, da qual o senhor é presidente? O que a comissão pretende fazer com esses dados que foram reunidos nessa audiência pública? Bom, Fábio, não foi só na audiência pública que a gente recebeu as reclamações, né? Isso a gente recebe diariamente, a gente pode, todo dia tu abre o jornal, tem reclamação, todo dia tu escuta as rádios da nossa cidade, tem reclamação quanto ao não cumprimento, quanto ao atraso dos horários de ônibus, né? E isso é uma realidade frequente na cidade, todo mundo sabe, a própria empresa Visate Admite, a própria secretaria sabe dessa situação e a população está indignada. Então a gente promoveu essa audiência pública, né? Esperávamos que viesse muito mais pessoas, né? Mas veio representante de bairros, foi 28 pessoas que se pronunciaram e todas elas, além de reclamarem fortemente, o importante é que também alguns deles deram sugestões, que é o principal de tudo. Nós não podemos só reclamar, nós temos que também dar uma sugestão. Qualquer pessoa tem uma sugestão, uma ideia que pode ser colocada em prática a qualquer momento e a ideia é muito boa. Então, eu acredito que é um problema decorrente, não é um problema só que surgiu agora nessa audiência pública, mas é assim que a gente começa a trazer bem mais a amplitude desse problema. Vereador, e dessas sugestões que o senhor ouviu, o que poderia ser aplicado assim de uma forma mais emergencial para coibir esses dois problemas? Eu vou insistir de novo, porque foi muito recorrente naquela audiência pública, a questão dos atrasos e da instalação de novas linhas. Olha, quanto aos atrasos, eu utilizei a minha assessoria, não foi várias vezes, poucas vezes, para fazer um levantamento da minha região, mais específico da minha região. Sem ninguém saber, sem ninguém, nenhum passageiro, nenhum saber, fomos quietos, fazer um levantamento. Pela manhã, a sua região no Cruzeiro? Minha região Serrano, né? Serrano e Jardim Iracema, onde foi que teve mais gente reclamando, né? Onde muitas pessoas vieram, porque é uma região muito grande. É uma região grande, hoje os ônibus passam em vários bairros. Então, atraso, itinerário, por causa do trânsito ou alguma outra coisa que a gente não tem certeza, a gente supõe por que se atrasa os horários. Então, a reclamação é mais decorrente disso. E a minha assessoria, junto com o presidente do bairro Iracema, Rudimar, foi feito um levantamento. O presidente do bairro Jardim Iracema, Rudimar, lá no terminal do Iracema, um dos meus assessores no terminal do bairro Serrano e o outro aqui no Pompeia, que é onde, não é o final, mas é onde ele se faz a volta e retorna para o bairro. E foi constatado que pela manhã existe até um número bom de ônibus que circula, lotado, tudo bem. Mas no retorno à tarde, aí não tem a metade dos ônibus, aí não dá para entender. Quem sai de casa para trabalhar, vai voltar para casa. Claro. Então, eu acredito que não está havendo uma sequência dos mesmos ônibus, da mesma quantidade, que saem de manhã cedo, que passam no bairro, depois da tarde voltar. Mas, pelo que o senhor pôde apurar, aí o senhor coloca as regiões do Serrano e do Iracema, pelo que o senhor pôde apurar, isso seria decorrente do próprio fluxo do trânsito? Porque, evidentemente, que no início da manhã, quando iniciam-se as linhas, elas conseguem com maior velocidade terminar o itinerário e repetir.
Agora, no decorrer do dia, com um trânsito, por exemplo, horários de pico, no almoço, no decorrer da tarde, certamente esse horário ele vai se espaçando um pouco mais, sobretudo pela própria dinâmica do trânsito. O que o senhor pode apurar é por causa da dinâmica do trânsito ou há uma redução do número de carros no decorrer do dia? Olha, claro que não podemos aqui estar falando... Eu digo carros porque é o termo que os próprios funcionários de ônibus utilizam, né? Isso. Por isso que eu usei carros. Isso. Assim, ó, claro que o trânsito na cidade hoje já está ultrapassado, já tem muito carro andando por vários motivos, né? Por vários motivos, mas se o ônibus tem a mesma quantidade, por mais que ele chegue atrasado, tinha que ter a mesma quantidade, mas não tem. Não tem. Então ele é retirado. Ele é retirado ou não se tem o controle total onde andam os ônibus. Não se tem o controle total. E houve algum posicionamento da direção da Visat nesse sentido, do porquê que acontece isso? Olha, a Visat se posicionou e vai se posicionar mais para frente junto à entrega, que a gente vai entregar do DVD, dessas reclamações, porque na hora aqui é impossível responder todos os questionamentos, então a gente vai entregar, para isso já está entregando uma cópia dessa audiência pública, para que ele se posicione por determinada região. Porque não foi só da minha região, veio do Monte Carmelo, veio do Risso, veio do interior, veio de todas as localidades e tinha pessoas representando, reclamando justamente quase que a mesma coisa, além de expandir mais, de alongar mais os terminais de ônibus. Então, a reclamação em toda a cidade. Então, por isso que eu acho que mais para frente, tanto a Visat como a Secretaria tem que se posicionar individualmente, localidade por localidade. Né? A Visat que é a concessionária que responde pelo transporte coletivo em Caxias do Sul, inclusive um dos dirigentes da Visat compareceu à audiência pública. Além dele, também o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Zumiro Baroni Filho, que procurou apresentar aqui ações da Prefeitura do ponto de vista de investimentos, que eles chamam até da troncalização de eixos que estão sendo programados em Caxias do Sul, e ele citava naquela oportunidade, por exemplo, a possibilidade de novas linhas contemplando regiões como a do Desvio Risso, Cidade Nova. Ele citou aqui uma série de bairros que deveriam ser contemplados, também aquele projeto de grandes corredores pelo centro, que é o chamado SIM. E ele reclamou até que há um entrave burocrático na elaboração de planilhas para captar financiamentos a partir da Caixa Econômica Federal. Isso andava trancado, então a Prefeitura não estaria conseguindo desenvolver os trabalhos na velocidade que gostaria. Como é que o senhor observa também esse posicionamento do Poder Público? Olha, primeiramente, dizer que tanto a Secretaria, através do secretário Baroni, trouxe a sua equipe, então eles estão atentos, né? Estão atentos a esse problema. Da Visat, o Benetton veio a equipe também, né? Então, quer dizer que eles estão atentos a esse problema, não estão virando as costas para a população. Agora, quanto ao que o secretário falou, dessa burocracia, mas então, é na audiência pública que se tem a oportunidade de se colocar o que está acontecendo, a realidade das coisas. Além de admitir que existe esse fluxo reduzido no final da tarde, que existe o trânsito em Caxias caótico, também tem que colocar à população o que está sendo feito. Se existe entrave daqui e dali, não é um problema da população. Claro. Não é um problema da população. A população quer o serviço. Quer o serviço. Então, através do Executivo, através da Secretaria, através de engenheiros, através de qualquer setor, que tem que fazer. Tem que essa burocracia andar. Então, se a Caixa Federal exige algum documento, leva esse documento. Não está exigindo nada a mais. Se existem regras, claro que existem regras para financiamentos, então tem que se pegar antes e levar o projeto, toda a documentação que precisa, na hora. Não adianta levar aos poucos, daí vai se atrasando mesmo. Claro. E entrave, burocracia, infelizmente, existe. Pro bem ou pro mal, mas ela existe, né? Outra questão que ele colocava, nessas localidades que a gente vem citando, porque parece um projeto bastante amplo de tentar contemplar e aperfeiçoar as linhas. E aí o secretário Baroni explicou, por exemplo, um esforço no sentido de reduzir o tempo de espera. Diz ele que entre as principais linhas envolvidas chegaríamos a uma redução de 30 a 40 minutos no tempo de espera. Para se ter uma ideia, diversas localidades o sujeito chega a esperar em torno de 1 hora. O itinerário oficial, padrão,
já trabalha com a ideia de passar de hora em hora. Quer dizer, daí ele falava a possibilidade então de se reduzir para 20, 30 ou 40 minutos. Agora, imagina, o sujeito chega na parada, um pouco depois de ter saído o ônibus, ele vai ter que esperar em torno de mais 40 minutos. Quer dizer... Tu tem que andar... É complicado. Tem que andar em cima do relógio, né? Exatamente. Em cima do relógio. Eu sou usuário de transporte coletivo, eu não tenho carro, e às vezes a gente fica muito irritado mesmo. E a sensação que dá, vereador, é que o sujeito que vai pegar o transporte coletivo é só para passeio. Porque se você precisa chegar em determinado horário no trabalho, ou na faculdade, ou algum outro compromisso, às vezes é praticamente impossível. Né? E aí o cidadão, inclusive o cidadão comum, acaba tendo que se recorrer ao táxi, que é um valor mais elevado. O sujeito não vai poder usar táxi com muita frequência. E até, às vezes, se dispondo a pagar um táxi, o número de placas é tão reduzido que também não se encontram táxis. Em dias de chuva ou de maior engarrafamento, quer dizer, é difícil usar o transporte que não seja o próprio, digamos assim. O sujeito que não tem carro fica com muita dificuldade. Fábio, como tu mesmo relatou, a dificuldade é grande. Se tu perdeu o ônibus que está passando, que ele não tem horário fixo, não tem como fazer isso, isso aí, né? É impossível, né? Tem um horário exato para passar cada parada, aí tu tem que ficar mais todo o tempo. Que culpa tem o trabalhador? Que culpa tem? O que acaba acontecendo? Aí a maioria acaba vindo com o seu próprio carro. Aí piora as coisas. Mas por quê? Porque não confia no transporte coletivo, não confia. E tem uma outra alternativa que vem se usando, é, por exemplo, escolas, ou até as próprias empresas, os colaboradores, ou junto com os empregadores, se reúnem no sentido de contratar transportes alternativos. Como, por exemplo, vans e tal. As pessoas pagam uma certa quantia e aí tem o transporte garantido naquele horário, quer dizer, não precisa depender do transporte coletivo urbano. Né? Eu sou da opinião, até isso aí a gente conversa com várias pessoas, amigos, né, e que acaba surgindo ideias, comentários, que as empresas, as grandes empresas de Caxias do Sul, deveriam fazer um trabalho de conscientização de seus funcionários a usarem o transporte oferecido pela empresa. Sim. Que todas as empresas têm, em todos os bairros da nossa cidade. O senhor chega a defender, então, digamos, essa alternativa? Defendo essa alternativa. Um trabalho de conscientização que se use o transporte que as empresas oferecem. Todas elas têm, dentro de todos os bairros da cidade, no interior e até em outros municípios. E financeiramente, como seria isso? Porque hoje em dia o trabalhador ele desconta pelo menos 6% do seu salário para o chamado Vale Transporte. Aqueles que têm uma faixa salarial um pouco maior preferem não descontar e pagam de forma unitária a passagem. É mais em conta, levando em consideração uma passagem de ônibus a R$ 2,75, essa modalidade do transporte seria mais rentável? Naqueles casos em que o trabalhador tem que ajudar a pagar. Claro, na situação em que a própria empresa oferece, daí não resta dúvida que é mais vantajoso. Né? Com certeza, que a empresa oferece, se dá, depende do salário, que é o 6%, que vai tirar mais, mas tu tem que ver o conforto, a comunidade e a segurança que tu tem. Claro. No teu carro, vamos dizer assim, existe o conforto? Não, tu está sempre no perigo. O fluxo é demais que tu pode acontecer qualquer coisa de errado e que o teu prejuízo vai ser maior. E tu vai estar atrapalhando ainda o trânsito. Então, eu acredito que essas empresas têm que fazer uma conscientização e aos poucos, ir meio que radicalizando, diminuindo o estacionamento. Diminuindo, porque se as empresas não se unirem, não se unir o poder público com grandes empresas e a conscientização da população, nunca vai melhorar. Porque Caxias não consegue mais alargar as ruas. Não consegue mais. A BR não é mais BR, é uma rua, é uma avenida de Caxias. Sim, então não tem mais solução. Se refere ao trecho urbano da 116 que corta Caxias do Sul. Já não é mais uma BR dentro do perímetro urbano. É uma rua. É uma rua congestionada já, sem espaço. Então tem que, ao invés de a gente ficar reclamando, também temos que fazer a nossa parte. Vim para o nosso serviço, até inclusive serve para mim, né? Mas a gente, no horário que a gente já vem para a Câmara, vamos se defender também, já é um horário demais, procura vir no horário que não esteja muito congestionado, assim. Isso aí. Então acredito que tem que haver a conscientização, tem que alguma coisa ser colocada, se tem que haver rodízio de placa, tem que ser tomada alguma atitude. Mas esse exemplo do rodízio de placas há anos funcionou em São Paulo,
parece que permaneceu, se criou uma tradição no sentido de ter, digamos, tal dia só andam placas com números pares, outro dia só números ímpares. Em Porto Alegre se tentou implantar isso um tempo atrás, acabou não vingando muito. E há estudiosos que dizem que isso também não seria a solução. Parece ponto pacífico que, ampliando as alternativas, os modais de transporte coletivo e até o incentivo ao uso da bicicleta, por exemplo, se chegaria a um termo melhor do que simplesmente deixar o crescimento de fluxo de carros e simplesmente querer determinar a placa que se usa neste ou naquele dia. Teria que estar se proibindo do direito de ir e vir, né? Se proibindo. É complicado, complicado. É complicado, mas hoje em dia, se não tiver leis para regrar, fica tudo no que é aquilo, né? Uma baderna, né? E assim, vereador, o senhor cita, por exemplo, a necessidade de ampliação de horários e o tamanho da frota, que é outra crítica que se ouviu naquela audiência pública que o senhor conduziu, presidiu, pela sua comissão de legislação participativa. O secretário Baroni colocava, nós estamos com uma frota de pouco mais de 330 ônibus, na faixa de 338. Aí há dependendo do dia, se é feriado, se é final de semana, as linhas vão alternando, mas seria uma frota com pouco mais de 330 ônibus. Isso é suficiente para Caxias do Sul? Deveria ser aumentada? Qual é a sua sensação em torno de todas as reclamações e à luz da própria audiência que o senhor conduziu? Olha, isso aí eu digo que eu não sei, porque quem tem que saber é a Secretaria e a própria Visate da necessidade dos horários que tem. Então é eles que têm o controle de quantos horários que tem, quantos veículos tem, para suprir esses horários, né? E principalmente nos bairros mais longe, que é onde dá os terminal. Risso, Serrano, Iracema, outros bairros que é o terminal, que é onde, nos bairros que ficam no caminho, tem muito mais ônibus. E vai pegar também a região do Cruzeiro, Ana Ré, aquelas localidades que ficam próximas também da Rota do Sol, que sofrem muito. Né? Isso, porque tem bairros que ficam no caminho, tu tem a oportunidade de pegar várias linhas. Agora, esses bairros que ficam mais longe, que são os últimos, tem que se ampliar. Existem as reclamações dos bairros nos últimos, onde termina o final do nosso município, na parte urbana. E os bairros que são mais intermediários, pode usar qualquer ônibus que passa por ali, então a reclamação é menos. Agora, quanto a saber a quantia de ônibus, isso aí faz parte da Secretaria, da Visate, pela quantidade de linhas que se exige no município, para que se cumpra aquilo que está em contrato. Né? Vereador, estamos chegando ao final do nosso tempo. Aqui procuramos tratar dos mais diversos pontos. O problema parece um pouco distante de ser plenamente resolvido, porque não adianta, nós temos que nos colocar no lugar do cidadão que está usando o ônibus diariamente. Uma coisa é falar, não, mas nós temos um estudo e aqui passa de tantos em tantos minutos e está mais ou menos resolvido. Né? As autoridades do setor acabam colocando mais ou menos assim, mas o cidadão comum que está na rua vê que em dia de chuva atrasa 30, 40 minutos, chega atrasado no trabalho, encontra as suas dificuldades. Como vereador, o senhor que tem um perfil de mandato muito em sintonia com a rua, de ouvir a população, porque as audiências públicas são isso, elas acabam refletindo uma sucessão de reclamações e de um quadro que se desenha no dia a dia e a audiência pública tenta, então, encaminhar e levar a termo na busca de melhores soluções ou de pelo menos atenuar as dificuldades. Nessas suas últimas considerações, o que o senhor enxerga como luz no fim do túnel e como vereador e presidente da comissão, o que é possível tentar intermediar de melhorias para essa situação de transporte coletivo em Caxias? Olha, Fábio, a luz no fim do túnel, que pode ser uma luz bem pequenininha, será, na minha opinião, o corredor duplo de ônibus. Porque o ônibus não pode ficar um atrás do outro esperando ele sair. Então, em Caxias do Sul, as ruas são espaço curto, tem parada em quase todas as quadras, então se torna aquela fila muito grande. Então, nesse corredor duplo, há a possibilidade de um ônibus, né, ultrapassar o outro sem precisar estar parando atrás. Então, eu acredito que isso aí venha a auxiliar a desenvolver. Tem também os terminais de ônibus. Eu não sou nem especialista,
mas terminais de ônibus é simplesmente para tu poder se deslocar para outras regiões sem precisar passar no centro, pode ajudar um pouco, mas e os projetos? Já não estão ultrapassados? Cadê? Do imigrante já... Eu acredito que essa do imigrante já não comporta, já está localizada no lugar errado. Até as estações de transbordo, desculpe interromper o senhor, mas, por exemplo, no Floresta, que é o bairro onde eu moro, ela está parada um tempão e não ativam nunca aquela estação ali. Até do ponto de vista de construção, antes a obra estava bem atrasada. Agora é possível ver que se encontra praticamente pronta, mas na prática não acontece nada, está ali desativada, né? Eu fiz uma visita ano passado nas duas estações ali, nessa do Floresta, ela estava praticamente pronta. Mas não entra em atividade, é aí que eu quero chegar. Aí vamos ser mais crítico. Não se termina porque não quer, às vezes. Deixa lá um pouquinho, vamos lá, temos que terminar essa junto com a do imigrante. Só que a do imigrante também, segundo as informações que eu estive lá, era para ser terminadas no final do ano. Está se arrastando e vai longe. Por quê? Porque se tem medo de se colocar a funcionar essas duas estações e ela não dá certo, e daí vai ficar um problema mais grave ainda. Imagina, vamos fazer crítica. O povo que vai ser usado não é da nossa região, é aqui do Bairro Cruzeiro, Planalto, toda essa região. Agora eles estão vindo o quê? Eles pegam a 18 do Forte, geralmente, e vêm direto para o centro. Depois eles vão ter que ir até a estação de transbordo e esperar outro ônibus sair para o centro. Vamos falar a verdade. Aí, vai atrasar mais. Qualquer leigo sabe disso. Será que vai funcionar? Vai atrasar mais. Então, essas estações de transbordo já têm projeto há mais de 10 anos, que não se coloca em prática, não se coloca em construção. Agora, tem que se fazer alguma coisa. A estação de transbordo vai ajudar, mas ela tem que sair do papel. Tem que ser para ontem, não é mais para hoje. No caso do Floresta, que eu vejo diariamente, faz funcionar, digamos assim. E se falta alguma coisa que nós não conseguimos ainda apurar, que se desenvolva e coloque em funcionamento quanto antes, porque está ali, a estrutura, digamos, está praticamente pronta, mas que funcione, né? Eu acredito que não está sabendo como se fazer funcionar. Exatamente. Não sei se eu consegui, eu não consegui dizer, mas não está sabendo como se vai fazer funcionar para melhorar. Então, vereador, mais uma vez quero lhe agradecer. Vamos acompanhar o andamento dessa temática e fica o convite para o senhor voltar aí daqui 1 mês, 2, no que tivermos novidades sobre esse tema ou outras pautas sobre as quais a sua comissão venha a se debruçar para discutirmos novamente. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Fábio. Esse assunto do transporte urbano vai muito longe. Vai muito longe. Mas a nossa comissão vai fazer o que pode, que é de dever de fazer, e vamos tentar ajudar a minimizar esse problema que é muito grave na nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado. Então, vereador, conversamos com o vereador Kiko Girardi, do PT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.